Queremos dar as boas-vindas a todos nessa noite, amados irmãos, também amigos que nos visitam. É uma honra tê-los conosco. Vamos dar continuidade ao estudo na carta aos Efésios. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, a passagem que nós estamos meditando nessas terças-feiras. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7 ao final do verso 16. Vamos fazer essa leitura juntos e no final nós assim faremos uma oração. Então leiamos Efésios 4, 7. Diz assim a palavra do Senhor: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Ora, que quer dizer subiu, senão também que havia descido aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia dos que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, e de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Pai, nós mais uma vez estamos na Tua presença e queremos, Senhor, mais uma vez, que a Tua palavra venha falar aos nossos corações. A Tua palavra é a verdade, ela é imutável, ela é viva e ela transforma vidas. E nessa noite, Pai, nós te pedimos humildemente que o Santo Espírito da verdade, Ele que é o autor desta palavra, venha mesmo ser o nosso professor nessa noite, revelando as coisas que a Ti pertencem aos nossos corações. E assim, Pai, a Tua igreja aqui reunida receba o alimento espiritual para as nossas almas e a edificação, Pai, para as nossas vidas. E também, se há entre nós alguém que não tem a salvação, esse dom de Deus, o Senhor, que é o autor da salvação, faça como Te apraz. Entregamos nossas vidas, Pai, em Tuas mãos. Aceita a nossa gratidão, no nome de Jesus. Amém. Amados, podemos assentar. O assunto que nós estamos tratando é o dom de Deus. Não só o dom da salvação, mas o dom espiritual. Dom, como nós acabamos de ler aqui, é um presente de Deus, que Deus concedeu à sua igreja, tratando de dom espiritual. Então, Paulo aqui, ele fala da importância do dom, né? E nós vimos que o dom, a procedência, ele procede de Deus.
a Trindade está envolvida, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E aqui Paulo diz que Jesus, quando ele veio a esse mundo, realizou a obra redentora ali no Calvário, ele desceu às regiões inferiores da terra e levou consigo, o cativeiro, as almas que estavam mesmo aguardando, e levou para a glória, assentou-se à destra de Deus, foi entronizado e concedeu dons aos homens. Mas no caso aqui, Paulo está tratando da igreja de Jesus Cristo, dons espirituais. Então, o dom vem do alto, né? E o que é o dom? Dom é um presente de Deus. Nós lemos aqui no verso 7, olha, e a graça, o dom, foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo, do presente de Cristo. Então, o dom é um presente, uma graça que Deus concede a cada um que pertence à igreja de Jesus Cristo. E para pertencer à igreja de Jesus Cristo, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele revela, nessa carta, que nós temos que crer em Jesus Cristo como o nosso único e suficiente Salvador. Acreditar que a palavra de Deus é a verdade. Acreditar no Evangelho que salva, no Evangelho mesmo que transforma as nossas vidas. Então, participamos, fazemos parte da igreja. Quando a Bíblia diz que nós somos selados, carimbados pelo Espírito Santo. Então, a esses que Deus assim colocou no corpo, pertence ao corpo de Cristo, Ele deu dons, E o propósito do dom é que nós estamos vendo realmente, No verso 12, Paulo diz assim, olha, aliás, no verso 11, Ele mesmo concedeu dons aos homens, E concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Verso 12, com vistas, ou seja, o propósito do dom, diz aqui a palavra de Deus, é ao aperfeiçoamento dos santos, a primeira coisa. A segunda coisa, para o desempenho do seu serviço. E a terceira coisa é para a edificação do corpo de Cristo. Então, semana passada nós paramos aqui e estamos assim vendo a importância mesmo, o propósito que Deus concedeu os dons espirituais para a igreja de Jesus Cristo, que é o seu corpo, o corpo de Cristo. Então, a primeira coisa diz aqui, o propósito é ao aperfeiçoamento dos santos. Então, esse aperfeiçoamento dos santos, nós vimos semana passada que é a santificação do corpo de Cristo, E quando trata assim do corpo, é os membros, individualmente falando. Então, cada um de nós recebemos um dom, pelo menos um dom, foi distribuído pelo Espírito Santo, para que, primeiramente, o corpo de Cristo seja aperfeiçoado. Esse aperfeiçoamento é a santificação. E vimos que a santificação é a prova, que eu e você somos salvos. O santo é o salvo por Jesus Cristo. E a santificação é a obra do Espírito Santo na vida do salvo. É a garantia que você e eu somos salvos, é que estamos em santificação. A salvação, ela é já perfeita. Estamos salvos para sempre. Mas a santificação, ela é prática e ela é progressiva na vida do salvo. E é importantíssimo porque a Bíblia diz, que sem santificação, ninguém verá Deus. Ninguém, isso é de chocar,
né? Porque muitos acham, eu já aceitei Jesus como meu Salvador, eu já estou salvo, eu já estou garantido. Muito bem, realmente para ir para o céu, só vai para o céu se for salvo. Mas, preste bem atenção, a Bíblia diz que o salvo, ele tem que estar sendo santificado, né? Sem santificação, diz a Bíblia, ninguém verá a Deus. E a prova que eu sou um salvo é que eu estou sendo santificado. E como eu falei, é progressiva. E o dom espiritual, ele é dado primeiramente com esse propósito, né, de santificação. E o dom espiritual, nós vimos semana passada que sem santificação, ele é inútil, não serve, não é? Porque uma vida sem santidade anula até a utilidade do dom. Uma vida inconstante diante de Deus anula aquele dom que você e eu nós recebemos, ou seja, fica mesmo inútil. Lembra quando Jesus ele conta uma parábola no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, e a parábola, aqui é um ensino, é uma ilustração. Então, no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, é conhecido como a parábola dos talentos. Diz aqui no verso 14, olha, Jesus disse assim, pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens, confiou a esses homens os seus bens, deu a eles, e diz aqui, a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um, isso é interessante, ele diz aqui, olha, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Ou seja, está dizendo que Deus concedeu a esses homens, dons, um talento, segundo a capacidade de cada um. E nós vamos ver que os dons, eles são variados, e Deus dá segundo a proporção de cada um, da graça que Ele dá a cada um, segundo a capacidade de cada um. Deus é muito bom, Mas continua aqui, olha, o que recebera 5 talentos, ele saiu imediatamente a negociar, e com eles ganhou mais outros 5 talentos. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, diz aqui, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei, e entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Escondi na terra o teu talento, Diz aqui,
aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo aonde não semeei, e ajunto onde não espalhei. Cumpria a ti, não é? Cumpria a você, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Sabe, amados, tem uma lição, né, para nós nessa noite aqui. Deus nos deu dons, nos deu um talento para nós utilizarmos, ser útil na sua obra, na seara do Senhor. O que eu estou fazendo com o talento que eu recebi? Ou com os dons que eu recebi, né? Pelo menos um. Mas o que eu estou fazendo com aquilo que meu Senhor me entregou? Eu enterrei? Guardei? Ou estou fazendo como aqueles servos que multiplicaram, né, aquilo que eles receberam? O Senhor vai vir, né, o Senhor vai cobrar, e Ele vai cobrar de cada um de nós. E aqui é triste, porque Ele fala, não é aquele servo que recebeu um dom para ser útil, para servir na seara do Senhor, e ele enterrou, guardou, reteu. Deus chama ele de um servo inútil, sem utilidade. E sabe, amados, muitas vezes a inutilidade do dom que eu recebi é realmente pela minha vida, pela minha atitude, pelo meu comportamento, pela minha maneira de viver até no mundo. Anula, né, o talento que eu recebi. Por isso que eu digo que o talento, o dom que Deus nos dá, espiritualmente falando, anda junto, né, com a minha santidade, com a minha santificação. Porque senão, né, ele não vai sobressair, ele não vai aparecer, vai ficar enterrado por uma vida mesmo que não condiz com aquilo que eu professo ser um filho de Deus, ser um servo de Deus, né? Então, a Bíblia fala que o servo verdadeiro, que Deus chama de útil, né, bom, fiel, esse produz não na mesma quantidade, né? Mas ele produz. A Bíblia fala, Jesus conta, lembra da parábola do semeador? A boa semente caiu na terra fértil, ela cresceu e ela produz, né? A 30, a 60 ou a 90. Nem todos têm a mesma produtividade, mas todos produzem. E assim é no corpo de Cristo. Então, é muito importante a santificação na vida do salvo, na vida do crente, e o dom que você e eu recebemos vai sobressair, né? Vai mesmo aparecer. Então, a santidade é fundamental. E nós somos exortados pela palavra de Deus para nos tornar santos, não é? O apóstolo Pedro, semana passada eu mostrei essa passagem, olha, veja, o apóstolo Pedro, em 1 Pedro, na sua carta, primeira carta de Pedro, versículo 1, e no capítulo 1 e o verso 14, diz assim, olha, como filhos da obediência, ele fala, né,
que os filhos de Deus são filhos da obediência. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Paulo está mostrando, aliás, Pedro está mostrando que antes, eles eram ignorantes espiritualmente falando, mas receberam o discernimento espiritual. E agora, como filhos da obediência, não vos amoldeis mais às paixões que tinhais, como vocês viviam anteriormente. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. O chamado de Deus, Deus é santo, Ele nos chamou, Diz assim, segundo é santo aquele que vos chamou, veja o verbo, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. Só para esclarecer, talvez santo, mas santo não é aquele que o Papa canoniza, que declara uma pessoa santa. Amados, não é não. A Bíblia fala que santo é o salvo por Jesus Cristo. Ele é santo. E não é um santo morto. O apóstolo Paulo, escrevendo essa carta que nós estamos estudando, ele diz, aos santos que vivem em Éfeso. Então não tenha medo de ser chamado de santo, e nem é uma presunção não, mas é o nome que é dado ao salvo por Jesus Cristo, santo. E aquele que Deus chama, diz aqui, olha, torna-se santo, tornai-vos santos, Diz aqui, em todo o vosso procedimento, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, a santificação não é para ninguém ter medo, mas é um processo na vida, ele é praticada na nossa vida, a santificação. E nós temos que nos tornar santos. E sabe, a palavra de Deus, ela nos dá, assim, é o manual, é mesmo o modelo, está tudo aqui para nos tornarmos santos. E o principal, assim, modelo que nós podemos até ter é do próprio apóstolo Paulo. Ele diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, E aos seus discípulos, Paulo escreveu, e Pedro também, as cartas, exortando, desafiando a nós vivermos em santidade. Então, você vai ver aqui, olha, 1 Timóteo no capítulo 4, veja aqui, 1 Timóteo capítulo 4, e no versículo 12, Paulo está exortando a Timóteo, o jovem pastor, o jovem missionário. No verso 12 ele diz assim, olha, ninguém despreza a tua mocidade, a tua juventude. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis. Está vendo o verbo? Torna-te padrão. Esse padrão é modelo. Torna-te exemplo a todos, aos fiéis. E ele diz, olha, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Mas aqui à frente, na carta a Tito, outro servo do Senhor, outro discípulo de Paulo, no capítulo 2 de Tito, no verso 7, olha a mesma palavra, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. No ensino mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não é o opositor, o inimigo, seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então, a exortação é para nos tornarmos o quê? Padrão,
né? Modelo, exemplo. E sabe, amados, esse é realmente o papel da igreja. Quando nós falamos de igreja, somos nós a igreja, né? Domingo de manhã o pastor estava falando também sobre isso. Não é esse prédio aqui, não é a igreja, somos nós, né? Os salvos, os santos. E a nós cabe sim a responsabilidade de nos tornar santos. E nessa mesma carta aqui em Tito, olha o que ele recomenda aqui no capítulo 2. Ele trata com os homens, né? Ele trata com as mulheres, ele trata com os jovens, engloba todos os membros, né, da igreja. Então, no capítulo 2 ele diz assim, olha, ele está falando com o Tito, porém, fala o que convém à sã doutrina. Ele deixou Tito, como Timóteo, como Filemon, como outros, para dar continuidade. Paulo, Pedro, João, eles iam partir, né? Chegaram o tempo mesmo de partir. Então, eles deixaram homens para continuar a obra da igreja, para edificar a igreja, para instruir a igreja. E a igreja era instruída na doutrina, né? Então, Paulo diz aqui, olha, tu, porém, fala, instrui, né, ensina o que convém à sã doutrina, a doutrina sadia, o corpo de doutrinas que nós temos tratado aqui, né? A sã doutrina, por quê? Acredito que, e tinha mesmo, uma doutrina doente, né? Uma doutrina que não é verdadeira. E Paulo ataca, se você prestar atenção, olha aqui no verso 10, né? Porque existem muitos insubordinados, pauladores frívolos e enganadores, especialmente os da circuncisão, e é preciso fazê-los calar. Homens falsos que até nos nossos dias nós vemos ensinando falsas doutrinas, enganando a muitos, né? E aqui ele ataca esses falsos com as suas falsas doutrinas, com uma doutrina mesmo doente. Então ele diz aqui, né? Tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Então ele fala dos homens, né? Verso 2, olha, quanto aos homens idosos, sabe, irmãos, aqui não é questão de idade. Sim, a idade é importante, né? Mas espiritualmente falando, homens de idade, mas de maturidade espiritual. Não é questão só de idade física, né, cronológica, mas é de idade aqui, idade de maturidade mesmo espiritual. O que esperar dos homens maduros espiritualmente falando? Que eles sejam o quê? Temperantes, não é? Equilibrados, moderados, diz aqui a palavra de Deus, respeitáveis, homens respeitáveis, diz mais, sensatos, sadios na fé. Sadios é santidade, né? Sadios na fé, uma fé saudável, uma fé mesmo santa, e no amor e na constância, ou seja, homens equilibrados no meio do corpo de Cristo. É mesmo assim uma exortação e chamando a atenção nossa, não é? Dos homens no meio da igreja. E muitas vezes, amados irmãos, a gente constata, né, na igreja professa, na igreja mundial, os homens que deveriam mesmo ser exemplo, ser modelo, ser padrão de santidade, de comportamento, estão envergonhando o evangelho, né?
praticando coisas mesmo que a palavra de Deus condena, sendo mau exemplos na igreja de Deus, no meio da sociedade, porque nós estamos inseridos, né, no meio da sociedade. Mas como é? Como eu sou visto? Eu brado por aí que eu sou crente, eu sou salvo por Jesus Cristo, eu sou evangélico, né? Mas a minha vida, o meu procedimento, fala mais alto, fede, não é? As minhas ações falam mais alto do que as minhas palavras. Então, Paulo está dizendo aqui para o Tito, olha, fala para os homens, né? Homens maduros na fé, com maturidade espiritual, o tipo de comportamento que eles devem andar, que eles devem agir. Receberam o dom, né? Mas se não tiver em santidade, não vai adiantar nada. E não só ele fala assim dos homens, mas também das mulheres, né? Diz aqui, olha, verso 3, quanto às mulheres idosas, mesma coisa, né? Maduras, com maturidade mesmo espiritual. Diz aqui, olha, semelhantemente, da mesma forma, né? Procedam, está falando de procedimento, de ser padrão, né? De ser modelo, de ser mesmo exemplo. Diz aqui, semelhantemente, sejam sérias no seu proceder. Procedimento correto, maduro, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, e sejam mestras do bem. Interessante, não é? Paulo aqui mostra um procedimento de não sejam caluniadoras, né? Falsos testemunhos, andar mesmo fofocando, né? Inventando, é isso que ele está dizendo aqui. Não escravizadas a muito vinho. Lembrar que o vinho, o álcool, né, irmãos, ele tira a sobriedade da pessoa. Ele tira. Mas o vinho nessa época aqui, lembra que nesse tempo eles não tinham água potável, né? Então o vinho servia muito para remédio, para purificar a água, esse tipo de coisa. Então, ele não está dizendo aqui que é para beber, né? Beber vinho, mas que não seja dada a exceder, né? Se embriagar. É isso que ele está dizendo. Mas sejam mestras do bem, sejam aptas, né, a ensinar, diz aqui, a instruírem, a instrução, testemunho mesmo de vida. E ele continua, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem seus maridos e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos. A instrução, o exemplo, né, que elas devem dar às mais novas. E é interessante, diz aqui, né, instruírem, ser mesmo mestras, instruir as recém-casadas a amarem aos seus maridos e seus filhos. Sabe, irmãos, uma mulher mesmo sábia, uma mulher com esse procedimento, ela ensina, não é depois a recém-casada, mas ela ensina antes, é com a sua vida, na criação. Uma filha vê o comportamento da esposa, né, em relação ao marido, em relação aos filhos, e com a sua vida ela pode mesmo ensinar, como diz aqui, dar bons conselhos até as que são recém-casadas, né? É esse tipo de comportamento, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas aos seus próprios maridos. Hoje em dia isso é
em muitos casos é raridade, né? Mas é a palavra de Deus. Diz mais, olha, para que a palavra de Deus não seja difamada, não é o testemunho. Isso eu estou falando com homem, com mulher, e também, eu não, né, a palavra de Deus, com jovens. Diz aqui, olha, no verso 6, quanto aos moços, de igual modo, exorta-os, para que em todas as coisas sejam criteriosos, prudentes, né, controlados. É isso que requer de nós. E aqui no finalzinho do verso 10 diz assim, olha, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, o nosso Salvador. Para ornar, ou seja, para embelezar, para decorar, essa é a palavra aqui, para ornamentar. E sabia, eu dei uma olhadinha, esse ornar aqui, no original, chama cosmel, né? Cosmel é dessa palavra que vem o cosmético, né? As mulheres sabem muito bem para que servem os cosméticos. Para que é? Né? Para embelezar, para realçar a beleza. Então, esse tipo de comportamento que requer de nós, né? Os salvos, os que estão mesmo sendo santificados. Para quê? Para que a palavra de Deus ela seja realçada nas nossas vidas, seja mesmo ficar mais, né, assim, bonita, né, mais a aparência dela, não ao contrário. Então, irmãos, uma vida, né, inconstante, uma vida desequilibrada, uma vida em pecado, uma vida não em santidade, esconde o dom, esconde mesmo a palavra de Deus. Então, o propósito do dom espiritual, primeiramente, o fim dele, né, o fim proveitoso, é a santificação, o aperfeiçoamento dos santos. Mas volte lá em Efésios, no capítulo 4, e no verso 12, e diz aqui a segunda coisa, né? Primeiramente, com vistas, ou seja, o propósito, é o aperfeiçoamento dos santos, a nossa santificação, e assim o dom vai realçar, vai ser útil, né? Segunda coisa diz aqui, para o desempenho do seu serviço. Então o dom espiritual foi dado a cada um de nós para o quê? O melhor desempenho do seu serviço. Sabe, irmãos, nós fomos salvos, nessa igreja aqui é batido muito nisso, né? Nós fomos salvos para o quê? Para servir, né? Nós fomos salvos para servir. E Deus nos salvou para uma obra. Efésios, aqui nós vimos há alguns meses passados. Eu vi, abra sua Bíblia aí, Efésios capítulo 2, só volte. No verso 8, diz assim, né? Pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é o quê? Dom de Deus, não é? Não de obras, para que ninguém se glorie. Então a primeira parte da salvação é pela graça de Deus. É um dom de Deus, é um presente de Deus. Pela graça sois salvos, mediante a fé, é a salvação. E aqui diz que não é de obras. Você não tem que fazer nada para ser salvo, né? A obra que Deus fez, a obra que Ele realizou, é suficiente para nos salvar. Agora, depois de salvo, sim, diz aqui, olha, no verso 10, pois somos feitura dele, feitos por ele, criados em Cristo Jesus. Aí diz, olha, né? Para o quê? Boas obras, as quais, ou seja, as boas obras, essas as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
Então, domingo de manhã, nós estamos tratando de justificação, salvação é pela fé somente, não é? Mas aqui, as obras de salvação, aliás, as obras depois da salvação, são obras que provam e mostram que você e eu somos salvos, porque nós fomos salvos para as boas obras, né? Não salvos pelas boas obras, mas salvos para as boas obras. Então diz aqui, Deus te criou, Deus te mesmo preparou, fez você para as boas obras, não é? As quais de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Sabe, meus amados, esse versículo ele mexe muito comigo, com a minha vida. Foi esse versículo mesmo que tocou muito no meu coração e assim o meu chamado para o serviço mesmo pleno, a obra missionária, a obra ministerial, foi esse versículo aqui, né? Eu entendi que eu fui salvo para servir e orava, meu Senhor, qual é a obra que tu tens para a minha vida, a obra que o Senhor preparou? E eu lembro que eu viajei com o pastor Fred e eu fui dar o meu testemunho lá na Irlanda, lá no país dele, e tinha que falar inglês, né, alguma coisa. E eu lendo esse versículo lá em inglês, esse preparou aqui, né, que Deus de antemão preparou uma obra, lá é ordenou. O verbo lá é ordenou uma obra para que eu e você andássemos nelas. Então, isso mexeu muito comigo. Aí eu mesmo pedia do Senhor, mesmo desenvolvendo o trabalho que nós devemos sim, né, trabalhar na obra do Senhor, fazer mesmo no corpo de Cristo, mas essa obra específica, né, especial, Ele preparou uma para ti ou várias, né? Então cabe a nós mesmo perguntar, Senhor, qual é a obra que tu tens para a minha vida? Irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida. Ele mostra, né? Ele revela. Agora, cabe a nós, como é uma ordenança, o quê? A obedecer. Porque muitas vezes Deus mostra, né? Deus ordena e nós somos desobedientes, nós não obedecemos. Mas aqui a ordem é, né? Ele preparou para que andássemos nela. E não só preparou, mas aqui é a importância do dom, o propósito do dom. Ele capacitou, não é? Ele capacita cada um dos seus servos para fazer a obra. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, no capítulo 4, né? Para o desempenho do seu serviço. Ou seja, o dom foi dado para capacitar, para mesmo nós desempenharmos de uma melhor forma o serviço do Senhor. A obra de Deus, a obra espiritual, nós não podemos fazer, né, do nosso jeito. É do jeito de Deus. E para isso, nós temos que ser capacitados por Deus. E eu queria mostrar, ainda tem um pouquinho de tempo, para os irmãos, primeiramente isso, né? O dom para capacitação para os membros da igreja, para os membros do corpo de Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12, diz assim, olha, no versículo 7, né? A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, capacitando para servir. Mas chega no verso 11 e diz assim, olha, mas um só e o mesmo Espírito
ele realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Nós vamos entender melhor porque ele vai descrever que cada um de nós que pertencemos ao corpo de Cristo, né, somos membros do corpo de Cristo. E no corpo, ele vai explicar aqui, há vários membros com funções diferentes, né, com dons diferentes, mas o propósito final é a edificação desse corpo espiritual. Mas Paulo aqui dá um exemplo do corpo humano, né, dessa união orgânica, para explicar o espiritual. Então ele diz assim, no verso 12, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Nós aprendemos em Efésios que Cristo é o cabeça da igreja e nós somos o corpo de Cristo. Diz, olha, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, no corpo de Cristo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber em um só Espírito. É a unidade do corpo, né? Mas vai haver a diversidade dos membros. Então diz aqui, olha, porque também o corpo não é só um membro, não é mais muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus, veja, dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Ou seja, a escolha, né, de cada membro foi de Deus. Um membro, ele não escolhe, né, aonde ele quer estar, aonde ele acha que ele quer estar, mas é Deus que escolhe. Isso é muito importante, esse conceito. Olha. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, eles são necessários, né? Todos são necessários ao corpo. E os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, veja, irmãos, Deus coordenou o corpo. É Ele, não é? A coordenação do corpo. Concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Vós sois, veja, corpo de Cristo e individualmente membros deste corpo. Então, é muito importante, né, nós sabermos isso como assim definição, porque vai nos ajudar a entender a função de cada membro e o dom
especial que cada um membro recebeu para, assim, trabalhar no meio do corpo de Cristo, né? Então, amados, é isso que, quando Deus dá um dom a um membro, agora eu estou falando espiritualmente, que faz parte desse corpo, é para que esse membro seja capacitado a executar uma função dentro do corpo de Cristo, né? E cada membro é importante, tem importância, nenhum é melhor do que o outro, nenhum é mais importante do que o outro, mas no corpo humano todos são necessários, né? Se faltar uma pontinha do dedo, vai fazer falta no mecanismo do corpo, né? Se um dedinho do pé que não tem pó, faz falta, sim, uma mão, enfim, né? E é isso que Paulo está dizendo. Então, nos membros espirituais do corpo de Cristo, todos são importantes. Dentro da igreja, todos têm função, né? Claro que nós vamos ver na sequência, né? Uns têm funções diferentes dos outros, mas nem por isso é melhor do que o outro, né? É isso que Deus, assim, quer deixar bem claro. Então, veja aqui, olha, no versículo 8, né? Porque agora a diversidade dos dons, a individualidade dos dons, mas não assim para haver divisão, né? Mas para haver cooperação. Então, na igreja, a diversidade dos dons, mas é para a unidade do corpo. Diz aqui, olha, porque a verso 8, é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria. Então, uns vão ser mestres, né? Vão pregar, vão pastorear, e aí vai. Olha, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, no mesmo Espírito, fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A variedade de línguas. A outro, capacidade de interpretá-las. Veja o verso 28. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente, apóstolos, né? No princípio da igreja era necessário os apóstolos, cheios de poder, né? Era o início da igreja. Olha, em segundo lugar, os profetas, aqueles que profetizavam, que pregavam. Em terceiro lugar, os mestres. Depois, operadores de milagres. Depois, dons de curar. Depois, dons de socorro, socorrer a igreja. Outros de governos, de liderança. Variedades de línguas. Veja mais aqui, Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12, versículo 6, diz assim, olha: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada, veja, se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. E o que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. Irmãos, volte lá, Efésios, capítulo 4, onde nós estamos. E aqui Paulo diz assim, olha, verso 11. E ele mesmo concedeu dons, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores
e mestres. Então, irmãos, um dom, não é? O dom espiritual não serve só justamente para a santificação, mas para a capacitação dos membros da Igreja de Jesus Cristo em todo o mundo, em todas as épocas, né? Então, o apóstolo Paulo, dirigido pelo Espírito Santo, ele diz, olha, o fim proveitoso do dom, primeiramente, o aperfeiçoamento dos santos. Segundo, para a capacitação, né? O desempenho do seu serviço. E terceiro, que nós vamos ver para a semana, diz assim, olha, para a edificação do corpo de Cristo, para a construção da igreja, né, espiritual do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, amados, a parte prática, né, da epístola é essa: nós entendermos qual é a nossa função no corpo de Cristo. Nós fomos salvos para servir e recebemos, né, fomos capacitados por Deus através do dom espiritual. Primeiramente para a minha vida individual, pessoal, né, a minha santidade, a minha santificação. E depois para o serviço de Deus, do corpo de Cristo, a capacidade para desempenhar o serviço no corpo de Cristo, que varia, né? Mas Deus dá a cada um, e no final o corpo de Cristo seja o que? Edificado, né? A construção desse templo espiritual. Que Deus nos ajude a continuar nessa obra, né? Pai, nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor deu dom à igreja, o Senhor mesmo concedeu à tua igreja dons espirituais, com um propósito mesmo de santidade, de santificação das nossas vidas, para que o dom realmente ele apareça, ele seja útil, Pai. E me ajuda naquilo que tu me deste, Pai, a não ser negligente, a mesmo não esconder, não enterrar o dom que o Senhor me concedeu, mas que eu possa multiplicar através do serviço, do trabalho na tua igreja. E assim, Pai, nos dá capacidade, nos dá discernimento, nos dá mesmo a direção a cada um de nós para realizar conforme a tua vontade, entendendo mesmo que cada um de nós, a tua igreja, somos diferentes, mas fazemos parte do mesmo corpo. Recebemos dons diferentes, mas fazemos parte do mesmo corpo. E assim, no final, Pai, esse corpo seja edificado espiritualmente. Nos ajuda, e que nessa nova semana ainda, Pai, eu possa mesmo colocar em prática na minha vida, e assim a tua palavra seja mesmo ornada, a doutrina seja mesmo vista através da nossa vida, do nosso procedimento. Aceita, Pai, a nossa gratidão, fortalece a nossa fé. Eu entrego cada vida aqui em tuas mãos, no nome de Jesus, amém.